Perhaps the most familiar and most mysterious megalithic structure in all the world is the Great Pyramid of Giza. The enormous size and weight of the stones, multiplied by the sheer number of them, makes one thing certain. The construction of the Great Pyramid remains one of the greatest marvels and mysteries of architectural engineering. As pirâmides de Gizé são maravilhas da engenharia e existem muitas teorias, desde as mundanas às fantásticas, em torno de sua construção. There are all kinds of theories on how the Great Pyramid of Giza was built. So many theories, you just sit back and shake your head. And that includes ET visitations, levitating the blocks with some kind of sound system. Um lugar onde podemos aprender muito sobre os métodos egípcios de lapidação de pedras é no chamado Obelisco Inacabado. Aqui temos um obelisco de 1000 toneladas feito de granito, abandonado no meio do projeto por causa de uma fenda que se desenvolveu. Esta pedra, por ser inacabada, nos dá uma visão direta de como eles cortaram e moldaram o granito, assim como outras pedras. Nas laterais, podemos ver como essas pedras foram separadas da pedreira. Uma equipe de trabalhadores se alinhava lado a lado e socava, moíam suas seções com a pedra de diorito. Essas pedras podem ser encontradas em toda esta pedreira e em outras no Egito. Moer desta forma quebrava apenas milímetros de granito por vez, mas eventualmente essas valas surgiam por toda parte. Depois disso, eles faziam a mesma coisa na parte inferior do bloco, até que ele fosse sustentado apenas por uma lombada fina no meio. Em seguida, ela seria quebrada usando alavancas. As pessoas que criaram as estátuas conhecidas como as cabeças da Ilha de Páscoa usaram métodos muito semelhantes para extrair pedras, assim também como muitos outros grupos ao redor do mundo, como veremos. Depois que as pedras foram moldadas de forma grosseira usando pedras de moer, eles começaram a polir com esmeris. Existem muitos tipos de amoladores de pedra ou polidores encontrados no Antigo Egito. Eles geralmente tinham um cabo e uma superfície plana que usavam para esfregar contra a pedra, usando areia como abrasivo. Eles estavam, na verdade, lixando a pedra. As várias partículas minerais encontradas na areia são realmente duras o suficiente para polir pedras duras, como o granito, e também demonstram o que o programa Alienígenas do Passado tenta desmentir como sendo totalmente possível para os egípcios: cortar granito. Os egípcios tinham uma variedade de maneiras de cortar granito, principalmente envolvendo cobre e areia. Existem muitas marcas de serras e pedras de granito no Egito, como nas pedreiras de granito, bem como outros exemplos notáveis, como o famoso sarcófago de granito na Grande Pirâmide. A pessoa que estava serrando o sarcófago serrou, por um tempo, no ângulo incorreto antes de perceber seu erro e mudar para a direção certa. Isso nos deixou uma grande marca que podemos estudar. Essas serras de cobre vêm em 3 estilos básicos. Uma era uma serra para 2 pessoas, como uma serra de madeira dos velhos tempos. Outro tipo era uma pequena serra manual com cabo de madeira. E finalmente havia uma serra tubular para fazer furos em granito e outras pedras. Essas serras são representadas em vários relevos egípcios. Curiosamente, eles não exigiam dentes de serra para funcionar. Eles exigiam apenas que a areia fosse colocada entre a serra e as pedras. A areia é o que fez o corte. Este método particular de corte de pedra foi testado por especialistas em ferramentas antigas egípcias e não somente o fizeram com sucesso, mas era aparentemente muito fácil de fazer. No entanto, serrar granito com cobre era caro porque o cobre se desgastaria muito rapidamente. Assim você vê principalmente o granito sendo trabalhado com pedras de trituração ou moer e acabadas com moedores e cinzéis. A serração foi reservada principalmente para projetos reais, como o do sarcófago. Todas essas informações prejudicam severamente a credibilidade dos alienígenas do passado, devido ao fato de que ao longo da série eles tentam fazer parecer que trabalhar com granito só foi possível através do uso de ferramentas elétricas alienígenas como ponta de diamante. No entanto, como tudo isso se relaciona com a construção da Grande Pirâmide, é importante lembrar que quase nenhuma pirâmide é feita de granito, exceto por algumas coisas como os suportes do telhado para a câmara do rei. A maioria das pedras usadas eram arenito e calcário. Cerca de 85% das pedras usadas na construção das pirâmides era arenito relativamente macio, extraído bem no local. A Grande Pirâmide foi construída bem no meio de uma enorme pedreira de arenito, o que, sem dúvida, foi pelo menos um fator na escolha do local para construí-la. Os outros 15% das pedras, como o calcário e o granito, teriam que ser trazidos de um local um pouco mais distante.
E isso levanta outra questão. Como mover essas pedras? Certamente, como afirmam os alienígenas do passado, a única opção é a levitação. In order to really move massive amounts of stone like that, they would have had to have been levitated, somehow made weightless, and then just moved through the air by some kind of device, perhaps even a handheld kind of device, like some beam weapon. Se levitação era como os antigos egípcios moviam as pedras, eles tinham uma maneira engraçada de mostrar isso. Isso porque há uma abundância de representações deles usando trenós de madeira para mover tudo, desde blocos do tamanho e da forma dos usados para a pirâmide, até enormes monumentos e obeliscos de 1000 toneladas, todos usando trenós de madeira. Eles até tinham um hieróglifo para a palavra trenó, que usavam com frequência. Na verdade, 3 desses trenós foram encontrados intactos por arqueólogos e eles têm vários lugares para prender cordas. E falando em cordas, cordas feitas de papiro e outros materiais foram encontradas no Egito, algumas delas com uma enorme circunferência, sugerindo que eram usadas para objetos extremamente pesados. Barcos eram usados para transportar pedras que precisavam ser importadas. Na verdade, um canal foi cavado do Nilo até o local da construção, então nenhuma pedra teve que ser arrastada para muito longe. Mas e a construção das pirâmides? Como exatamente isso foi feito? Parte da razão pela qual a perspectiva dos alienígenas do passado é atraente é porque algumas das outras teorias populares sobre a construção da pirâmide têm sérios problemas, como a teoria da rampa única, que teria que se estender por mais de 1 milha e teria que ter mais pedras do que a própria pirâmide. Outra é a teoria da rampa em espiral. Esta é problemática porque algumas das saliências tinham apenas cerca de 60 centímetros ou menos para trabalhar, certamente não o suficiente para os trabalhadores e para as pedras do tamanho das usadas. Além disso, uma estrutura como a pirâmide teria que ter sido constantemente monitorada quanto à precisão geométrica à medida que progredia para cima, porque estar apenas alguns centímetros fora de um nível inferior poderia fazer com que o topo se desviasse muito. E uma rampa em espiral teria tornado impossível a avaliação da precisão geométrica da pirâmide à medida que progredia. Acrescente a isso que não há nenhuma evidência real para qualquer uma dessas teorias, e você pode ver porque as pessoas estão procurando alternativas. Enquanto fazia pesquisas para este documentário, me deparei com uma nova teoria sobre a construção das pirâmides que eu nunca tinha ouvido antes. A princípio, planejei mencioná-la apenas brevemente, mas quanto mais eu via essa teoria, mais convencido ficava de sua validade. Ela foi proposta não por um egiptólogo, mas por um excêntrico arquiteto francês chamado Jean-Pierre Houdin. E se Jean-Pierre estiver correto, saber como os blocos foram erguidos na pirâmide também explica alguns dos outros mistérios, como a finalidade da estranha grande galeria, bem como a finalidade dos blocos de granito acima da câmara do rei, e por que havia 3 câmaras mortuárias abertas em diferentes níveis da pirâmide, 2 das quais não utilizadas. Explicarei muito brevemente essa teoria, mas recomendo que você visite os links, porque os detalhes dessa teoria são algo que qualquer entusiasta da pirâmide deveria se familiarizar. A ideia básica é que havia uma rampa interna na Grande Pirâmide e os trabalhadores arrastavam os blocos por ela até chegarem aos cantos, momento em que o bloco era reposicionado para que outra equipe pudesse puxá-lo para a próxima rampa. Além disso, os blocos de calcário externos, com o acabamento polido, teriam sido posicionados e alinhados primeiro para garantir a precisão geométrica e em seguida os blocos de arenito teriam sido posicionados atrás deles como enchimento. Isso significaria que todas as câmaras internas, como a câmara da rainha e do rei, foram construídas à medida que a pirâmide avançava para cima à luz do dia. Esta teoria da rampa interna, ao contrário de algumas das outras, é na verdade apoiada por muitas evidências físicas. Por exemplo, na década de 1980, uma equipe francesa em busca de câmaras ocultas conduziu um levantamento gravimétrico em escala real da Grande Pirâmide, como um mapa gigante de raio-x de toda a pirâmide. Eles encontraram evidências dessa rampa interna por meio dos seus estudos, mas não tinham ideia na época do que pensar do padrão espiral que viram. Então eles simplesmente arquivaram até ouvirem sobre a teoria da rampa interna de Jean-Pierre 14 anos depois. Além disso, há uma fenda no alto da Grande Pirâmide, que de acordo com Jean-Pierre, repousa exatamente na inclinação de 7%, onde você esperaria encontrar a rampa interna. E esse seria no local exato onde os trabalhadores teriam levantado os blocos e mudado a direção para os puxadores. Bob Brier,
um egiptólogo que trabalha com Jean-Pierre, teve apenas alguns minutos para examinar essa fenda e tirar algumas fotos e medições. Eles descobriram que realmente havia um grande espaço atrás dessas pedras e fizeram muitos modelos de computador com as fotos que foram tiradas. Desde 2012, a equipe ainda está esperando a autorização das autoridades egípcias para realizar uma pesquisa em grande escala dessa fenda. Mas talvez ainda mais interessante seja o propósito da Grande Galeria e das pedras de granito acima da Câmara do Rei. Eu os menciono juntos porque, segundo Jean-Pierre, eles estão intimamente ligados. Primeiro, é importante saber que a principal diferença entre a Grande Pirâmide e as outras duas pirâmides de Gizé é que a câmara mortuária da Grande Pirâmide ficava dentro da pirâmide. As outras duas eram subterrâneas, cortadas diretamente na rocha, o que significava que nessas duas pirâmides eles não precisavam se preocupar com as centenas de milhares de toneladas de pedra acima dela caindo sobre o túmulo. A Grande Pirâmide era diferente. Suas câmaras ficavam no meio da pirâmide. Por isso, o designer teve que ser criativo para evitar que as pedras caíssem nas câmaras. Nas pirâmides mais antigas da área, isso foi feito usando um telhado de pedra que se juntava em um vértice, o que distribuía o peso dos blocos para longe da câmara. Mas para a Grande Pirâmide, o designer queria ser mais ornamentado, optando por um telhado plano na Câmara do Rei, que teria desabado facilmente se ele não encontrasse uma maneira de distribuir o peso das pedras acima do telhado. Ele engenhosamente adicionou uma série de grandes blocos de granito, espaçados uniformemente acima da câmara, cobrindo aquelas pedras com a mesma ideia de telhado de ápice das pirâmides anteriores, que distribuía o peso com segurança para longe do teto da Câmara do Rei. Isso de fato resolveu o problema da probabilidade do peso das pedras caindo sobre a câmara, mas causou outro problema. Como você poderia colocar aquelas pedras de granito lá? Elas seriam muito grandes para a rampa interna e muito pesadas, mesmo com a inclinação de 7%. Para a solução, olhamos para a Grande Galeria. A Grande Galeria intrigou os egiptólogos desde que foi descoberta. É uma forma tão estranha e não parece fazer sentido construí-la de maneira como foi construída, se for simplesmente um caminho para ir do ponto A ao ponto B. Isso levou a muita especulação sobre seu propósito. Jean-Pierre propôs que a Grande Galeria foi usada como sistema de contrapeso maciço, onde um carrinho de madeira era carregado com pedras e amarrado com cordas e usado para fornecer a força para levantar os objetos mais pesados. Basicamente, era o equivalente a um elevador de carga. Na verdade, há muitas evidências físicas para isso também, e isso explica todos os tipos de detalhes peculiares sobre a Grande Galeria. Por exemplo, os furos ímpares, nos chamados bancos da Grande Galeria, foram usados para conectar um sistema de guia de madeira para o carrinho. Também explica porque há restos de graxa, bem como arranhões ao longo do fundo da câmara, onde o carrinho teria esfregado contra a parede. Ela foi aparentemente lubrificada para torná-la mais lisa. Isso explica a forma estranha como as pedras foram usadas no chamado degrau superior da Grande Galeria, exatamente onde as cordas deveriam estar. Esta área foi recentemente cimentada para criar um degrau, mas você pode ver em fotos antigas como era quando os exploradores chegaram. Este elevador de carga teria exigido uma pequena rampa externa, o que também encontramos evidências, e mesmo aqueles que se opõem à teoria da rampa única longa concordam que provavelmente havia uma pequena rampa no início da construção. Esta rampa teria sido desmontada após a conclusão da Câmara do Rei e as pedras teriam sido arrastadas pela rampa interna para terminar o resto da pirâmide. Jean-Pierre e sua equipe conseguiram muitos adeptos a essa ideia, incluindo vários egiptólogos e especialistas em pirâmides. Mas, desde 2012, eles ainda estão em fase de aprovação pelo governo egípcio para mais obras no local. Houdan's idea of an internal ramp, I think, is coherent. I think there's good circumstantial evidence for it. If you have watched the National Geographic special on his view, I think you would agree that there is good circumstantial evidence for it. It has a lot of explanatory power for a lot of the fundamental questions. And I think it's important because Houdan's theory depends on a very simple idea in engineering, both in the ancient world and in today's world, and that is the use of weight and counterweight, using the weight of one object to lift an object of greater weight. Se essa teoria se prova ou não perfeitamente verdadeira em todos os aspectos, esperamos que logo se descubra. Eu, pelo menos, espero que agora a maioria de nós possa ver que essas técnicas de construção estão dentro da capacidade da humanidade de conceber e realizar sem a intervenção de alienígenas.